E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar com a Jaque Machado. Espero que estejam todos bem. Jaque, eu vou mandar o convite para você e aí a gente manda os aviõezinhos, tá legal? Vamos lá. Vamos começar. Aviõezinhos. Enviados. Vamos lá, vamos ver. Oi, Jaque! Gente, tava tremendo tudo. Onde é que o Marcos tá, gente? Será que ele tá num trem? Ele tá em algum lugar assim? Eu tô sempre em movimento. Viu? Olha lá, Então, o Frank falou que tá tremendo muito. Mas agora parou, Frank. Ele tava nervoso. Ó. não, é que o meu suporte é meio bambo, então eu tô tocando, ele vai mandando os aviõezinhos, né? Ah, era isso que é muito rápido. Era o Flash mandando aviãozinho ali. É, tem que ser ligeiro. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Eu mandei meus aviãozinhos, você já mandou o seu, Jaque? Eu vou mandar agora. Agora. Então vamos mandar os aviãozinhos. Enquanto isso, eu vou apresentando a Jaque pro pessoal, né? Mas antes, né, pessoal, eu conheci a Jaque assistindo uma live dela com o nosso querido Enigma de Kron, né? Que não é a primeira vez que eles falam juntos, né, Jaque? Que eu Não, não. descobri que vocês Nosso falam relacionamento é bastante. antigo. É antigo, né? Eu achei muito legal e como sempre o que me chama a atenção é sempre a personalidade da pessoa, né? E aí eu vou ver o trabalho da pessoa e meu Deus do céu, essa menina é uma impressora de tanta coisa que ela tem. Não é verdade? Aí o Frank. Obrigada, Frank. Muito obrigado. Muito obrigado. O Frank tá dizendo, já que é linda demais, uma de pessoa. E é recíproca, é verdadeira também. O Frank é um queridão. Mestre Foca, mestre Foca. Quando eu entrei, Né? assim, as primeiras pessoas que eu conheci, que escreviam no Ah, Instagram, foi o João Vitor, que é o Enigma de Kron, né? sim. E eu passei a seguir ele porque o meu mundo chamava Kron, que era uma homenagem ao Conan, né? Que tem o Deus, né? E tal. E aí, quando eu escrevi, eu olhei assim, eu não acredito que tem outra pessoa que também tem o mesmo nome. Eu tenho que conversar com essa pessoa. E aí eu fui lá falar com o João Vitor, que é Dançando sobre Ossos, né? E que é o livro dele, que tem uma escrita muito potente, uma escrita cheia de brasilidade, decolonial, é um cara assim muito que sabe, manja muito de fantasia. E em seguida eu Sim, sim. conheci o Frank. Em seguida eu conheci o Frank, que o Frank tá aí desde os apogeus dos RPGistas no Instagram. É, então, o Foca dele, ele foi um dos primeiros bate-papos que ele fez comigo. E ainda com o celular ruim, a câmera tremendo, sabe? Então, e agora deixa eu começar a apresentação, certo, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai falar com a Jaque Machado, né? Ela tem no Instagram dela tem o bate-papo, que é o Café Sua Hora Escrita. Ela é autora de fantasia de horror, editora, tradutora, advogada, professora, muito mais coisas. Ela ama literatura, vampiros, né? Tem um conto dela muito legal que é o Batismo de Sangue. E eu acho que tem três palavrinhas que eu acho que dá para definir a Jaque, que é expressiva, doce e complexa. Jaque, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, o palco é seu.
Ai, que querido, Marcos. Muito obrigado pela essa recepção calorosa, por essas palavras, porque eu estava explicando para ele antes, porque tinha um backstage aqui, para quem não sabe. Tinha um backstage, a gente estava conversando em off ali. E, e aí eu falei para ele, pô, é tão incomum para mim ser entrevistado, que geralmente sou eu que vou lá e entrevisto as pessoas. Mas agora, e ele me recebeu tão carinhosamente, veio, me convidou, já que vamos bater um papo, e eu, pá, que da hora, eu quero, né? Daqui a pouco vocês vão ver que sou eu que estou entrevistando ele, não é? Vai inverter os papéis. Sim. Mas a real é bem essa, assim, eu me viro bastante, sabe? Eu descobri que eu escrevia, que eu queria, eu me alfabetizei sozinha para escrever, porque eu queria muito colocar as histórias no papel. Na verdade, eu fazia poesia, né? Entendeu? Eu era uma criança que fazia poesia, eu precisava me expressar de uma maneira, e a maneira que eu encontrei foi através da escrita, porque eu era muito introspectiva. E como vocês podem notar, essa introspecção foi passando ao longo dos anos. Mas a escrita nunca saiu de mim. Acho que a coisa que me define realmente é ser escritora. Acho que se eu sou alguma coisa, de fato, eu sou escritora. Sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa leal, muito leal, e uma pessoa dedicada, mas acho que o que me define é a escrita. Assim, Você é uma contadora de histórias, você sempre tem algo para dizer. exatamente. Fala, Raul! Aí eu só os RPGistas. A gente vai falar de RPG aqui, pessoal, não se preocupe, né? E eu queria citar algumas das obras, né, da Jaque, que, vamos lá, é o Endogata, que ela tem uma tatuagem linda. Eu tenho. Cagadas na planta, metamorfose e sujeira para todos os lados. Quem tem gato entende muito bem esse título, né? Horrores do Sul, volume 1, 2 e 3. Obrigado por ter me mandado pelo Kindle. Vampiros, Festival de Sangue. Nova Ion, Labirinto da Praga. E o último, por favor, me ajuda? Hot Shrek. Hot Shrek. Hot Shrek é uma tradução, na verdade, né? Hot Shrek é uma tradução. Né? E tem muito mais, gente. Se vocês forem no Instagram da Jaque, tem link para a página oficial dela, tem link, vocês vão ver tudo que ela já fez. Tem muita coisa, textos muito bonitos que eu pude ver, capas maravilhosas, sem falar como tem a criatividade dela nos Instagrams, que ela tem 2 Instagrams, né, Jaque? Tenho um Instagram só dedicado a vampiro, tá? E coisas sombrias lá. Geralmente é vampiro, tá? Porque eu sou uma. Tem um easter egg ali muito específico, viu? Tem muita coisa ali de vampiro. E o outro dedicado à escrita. São esses 2 perfis, assim, que eu tenho. Claro, eu tenho lá, vocês não vão querer seguir, né? Perfil de advocacia. O que eu vou falar para vocês? É direito do nascituro, não sei o que. Isso daí vocês não vão querer. Mas tem lá o perfil da advocacia. E praticamente, quer dizer, basicamente são esses 2 perfis. Aqui, nesse perfil que eu tô, né, que é o da escrita, eu vou me conectar com outras pessoas que escrevem, né? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. E trazendo dicas ou dando aula de alguma coisa, né? Porque eu sou professora de redação e língua portuguesa. Então, vou trazer alguma coisa nesse sentido para ajudar, né? Então, o meu objeto de escrita é a produção de pesquisa, é a produção literária, me interesso pela produção literária, vou lá no Mechanic estudar discurso, né? Para ver como se flui esse processo de escrita. Então, para cada escritor é diferente, mas estudo escritoras mulheres periféricas, tá? Que escrevem horror, é bem específico. Sim. Então, fala. Pessoal, a Jaque está travando um pouco para mim, mas está funcionando legal para vocês? Só para a gente saber se é a conexão. Se for a conexão, eu troco para o 4G, não tem problema. Então, porque você está travando um pouquinho. Eu estou normal para você?
Tá. O Gunnar tá falando que ele tá com bloqueio. Cara, todo mundo passa por isso. Você vai encontrar seu caminho. Às vezes, dá uns passinhos para trás, lê um quadrinho, assiste um filme que você gosta, vai jogar pedra no lago para ver se ela quica. Você desacelerar o cérebro. Bah, eu tenho um monte de dica para bloqueio já. Que funcionou comigo. Porque eu também travo, né? Todo mundo trava. Mas eu não chamo de bloqueio. Às vezes é um problema da vida da gente que está atrapalhando, nem é a escrita mesmo. A gente está O procrastinando Renan, um monte de coisa. o Renan tá falando que tá tranquilo para ele, então deve ser para mim mesmo. Tá. Bom, então, pessoal, a Jaque concordou em ler um pedacinho do Batismo de Sangue pra gente aqui. Para quem não conhece a obra dela, tem uma palhinha, né, Jaque? Tem outros contos também, assim, o Batismo de Sangue, ele é, na verdade, um RPG de vampiro, tá? Foi uma das primeiras mesas de vampiro que eu joguei, desculpa, do V5, tá? Foi uma das primeiras mesas de Vampiro à Máscara, quinta edição, que eu joguei, que foi mestrada pelo querido mestre Diogo Dice Master, lá do Meio Mundo RPG. Na época eu era ADM lá do Meio Mundo. E ele mestrou, esses personagens são deles, ele me cedeu para eu colocar os personagens aqui. Então, não é um conto que foi escrito por mim, mas a história foi criada em um coletivo, junto com outros jogadores, entre eles o jogador Markov, que é lá do Vitae by Night, né, João Maurício. Se vocês quiserem, eu posso ler um pedacinho aqui, mas eu posso ler o outro também, se vocês quiserem, não tem problema. Você escolhe o texto pra gente, então. Vamos ver. Esse aqui é meio perigoso. Tem... São os melhores. Esse é meio perigoso. Esse aqui é legal, Um Cara Estranho é o nome desse conto. E aí, esse conto pertence ao livro Vampiros Festim de Sangue, né? Que são várias histórias de vampiros, onde em cada conto o vampiro incorpora um mal da nossa sociedade. Né? Então eu pergunto, e se o vampiro fosse solidão? E se o vampiro, esse daqui é se o vampiro fosse a indiferença, né? Então, o nome do conto é Um Cara Estranho. A primeira alimentação de um morto-vivo é definitiva para que ele tenha consciência do seu destino eterno como ladrão de vidas. O assassino que reside em cada vampiro precisa compreender a dificuldade da caça e a repercussão dela sobre o próprio espírito e as consequências que o rastro de corpos pode trazer para si mesmo. Muitos acabam alimentando-se de seus entes queridos no início, porque o descontrole da besta que existe em si é comum. Porém, caso a fome avassaladora se apresente em qualquer momento da sua existência, ele não pensaria duas vezes sobre quem é aquele de quem se alimentará. A fome é a maior voz que o comanda, e ela não tem pai nem mãe. Uma vez eu conheci um cara, e ele tinha uma família, tinha esposa, filhos, essas coisas. E trabalhava no escritório da esquina. Algum tempo depois, eu andava com o meu café fumegante, o de sempre, pretzels e atabalhoado com a maleta. Caiu uma gota do café no meu terno. Uma gota do terno impecável. O mundo parou para eu limpar. Sabe como o café mancha? Se espalha pelo tecido limpo. Uma mão suja e machucada, embrulhada por uma luva feita de mangas velhas de lã, me estendeu um lenço de papel. A manhã parou no olhar cruzado de trás da barba longa e fedida, de dezenas de roupas empilhadas no frio, um carrinho de supermercado que virou casa. Lá estava o cara, agora um sem-teto. Engraçado dizer sem-teto, como se um punhado de telha sobre a cabeça nos fizesse ser alguma coisa. Peguei o papel ainda atônito. O que aconteceu com esse cara? Era o cara do escritório da esquina e agora um mendigo. Antes de esfregar aquele pedaço de papel sobre a mancha e tentar reviver a incolumidade do meu terno italiano que passeava pela Quinta Avenida, tentei entender o que acontecia ali. Cara, você quer um café, uma comida? Perguntei.
mas eu só queria ajudar. Ele ficou em silêncio, me encarando como fosse inimigo. Depois, sacudiu a cabeça, querendo dizer que eu não entendia nada. Saiu empurrando aquela merda. Eu não era nada. Ninguém. Não sabia de nada. Ainda com o copo pingando, observei ele desaparecer na esquina do próximo beco. A vida é estranha. Não sabemos o que fica e o que sai de nós quando uma merda acontece. Continuamos buscando alguma identidade. Anos mais tarde, faminto, vaguei pela rua. Aquela voz na cabeça me matando. O abdômen dobrando as veias secas do meu corpo. Eu precisava comer. Um vampiro inflamado é muito perigoso. Cacei a primeira coisa que encontrei na rua. Um mendigo. Sim, já deduziram que era ele. Minha primeira morte. A dele. Antes de ir completamente, olhou nos meus olhos. Reconheceu meu semblante agora cinzento. Murmurou alguma coisa e aproximei o ouvido à cabeça dele sobre... E apoiei a cabeça dele sobre meu colo na rua imunda. É você, ele sussurrou já sem fôlego. Precisamos ser monstros para lembrar de quem já fomos e salvar um pouco de nós. Salve-se como me salvou. A culpa é coisa estranha, mas a morte não é diferente. Esse é um trechinho de um conto, né? Não é o inteiro. Aham. E aí Não, segue a nossa, história. muito. Ele me lembrou. Dizem que é um poema, mas na verdade é um discurso que um político fez, chamava O Bicho. A gente, eu leio ele na escola muitos anos atrás. É um discurso que o político fez no Palácio do Planalto, que ele fala: eu vi um bicho, mexendo no lixo, comendo tudo para botar no final, o bicho era um homem, sabe? É, É bem impactante, assim, me lembrou isso, claro que com aquela pegada. é Homem Bicho o nome, é uma poesia. Isso eu não lembro de quem é, realmente. Mas você sabe qual que é o texto, Bicho né? Homem, Bicho Homem. Bicho homem. Então, esse mesmo foi o que me lembrou. Muito bom, muito bom. Espero que a galera dê uma procurada, principalmente quem gosta de texto de terror, gosta de vampiros, né? Porque a gente tem muita galera. Tem o time vampiro, tem o time lobisomem, né? Tem, tem. Então, é, Jaque, eu queria te recomendar um livro que chama A Morte, tá? Ele é da Anice Freitas. É um livro interessante que é o seguinte: ela achou que estava escrevendo um livro de suspense, mas ganhou um prêmio de horror. Sério? Ai, que Sério. máximo. É muito legal essa história. Lá, eu escrevi um livro de. Aí me deram um prêmio de horror. Eu achei que eu estava escrevendo um suspense. Alice Freitas? Não, Anne C. Freitas. Anne C. Freitas. A É, morte. é A Morte, separado assim. Tem uma. Na capa tem tipo aquela caveira mexicana com as flores. Sim, a Santa Muerte. Isso, né? E eu queria mencionar, né, gente, que eu falei assim antes, que tem um easter eggzinho, porque no conto de batismo de sangue, a Jaque está na capa, né? E é você na capa, né, Jaque? É, pior que isso é uma homenagem a um desenho do. Você Então, pegou? tem uma. Aham. Tem uma imagem clássica do vampiro, que é uma vampira com aquela roupa, aquele crucifixo no ouvido, no brinco, na exata pose, uma imagem clássica para quem jogou Vampiro à Máscara. Estava nos primeiros livros. Depois eu descobri que essa imagem era colorida, porque no livro original ela era preta e branca, e eu peguei e falei, meu, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando, quando eu vi essa imagem. Né? É, E foi eu queria a. perguntar para você, né, de todo o processo, como é que foi essa ideia? Então, eu sempre eu comecei a jogar Vampiro à Máscara lá em 97. 96, desculpa. 96. E eu comecei no modo hard, eu já comecei a primeira mesa de vampiro que eu joguei não foi uma mesa, foi um LARP. Eu Nossa, joguei foi ao vivo, assim, a gente interpretando os papéis, e eu não sabia como que eu ia me vestir, eu resolvi me vestir exatamente como a personagem daquele desenho, né?
que era uma brujá se alimentando na rua. E eu copiei depois, eu vi essa memória, né? Agora há pouco tempo, quando eu fiz o batismo de sangue, escrevi ele, né? Eu pensei, eu quero fazer a mesma, reproduzir só com fotografia. Então, o que que aconteceu ali? Eu separei cada elemento, ampliei a imagem, vi que o brinco é uma cruz, a blusa tem uma estampa assim, o casaco desse jeito, a bota, né? Enfim. E como é que é o ângulo da câmera para ficar igual ao desenho, à fotografia? Eu fui lá e copiei cada parte e tirei uma fotografia. Não é inteligência artificial. Não, dá pra ver que tá bem trabalhado ali, tem muito Não. detalhe. Se pegar a imagem original, dá pra ver o carinho que você teve, a preocupação, porque que nem você falou, até o ângulo, né? Só, a única coisa que faltou é você estar com os óculos escuros, que eu nunca entendi porque o vampiro tá usando óculos escuros à noite, né? Era clássico no LARP para não usar, É, não cair em dominação, porque antes, se o vampiro tivesse óculos escuros, você não podia enxergar o olho do vampiro, não podia dominar ele, né? Então, é para evitar a dominação, óculos escuros. e era uma coisa que a gente brincava muito, saía à noite, a pessoa dava óculos e falava, ali tem um vampiro, tá vendo? Tem eu faço vários trabalhos desse, Marcos, que eu tiro a fotografia que vai servir como base para outros artistas trabalharem, ou até mesmo eu fiz uma série de fotografias para o zine do Coach, do jogo Coach, né? Que ficaram bem legais também. Então, lá na minha bio tem umas imagens. Não sei se eu consigo mostrar alguma aqui, vamos ver se eu consigo. Porque eu acho que fica ruim na câmera, né? Às Mostrar. vezes depende do reflexo, mas. Tem uma aqui, por E, exemplo, essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Opa! ah, Essa aí, daqui é nossa, tá uma incrível, cara. homenagem ao Exorcista. Deixa eu ver a do Coach. Tem uma que tá muito E deixa, boa. deixa eu te perguntar, Essa aqui. você ainda joga de Bruhá? Essa eu vi, tá muito bonito. Não, eu nunca joguei de Bruhá. Na verdade, eu fui no live, naquele live, e Só aquela naquela live. roupa, naquela live, aquela roupa era uma tremenda. Quando eu Ah, comecei a jogar mas de agora você tremer. joga de quê? Cara, eu jogo de qualquer clã, mas o meu coração foi uma época que ele pertenceu aos Nosferatu e agora ele pertence aos Malkavian. É isso. Eu sempre joguei de Malkavian. Não, não, sempre joguei. Eu joguei com um Malkavian, mas infelizmente veio um Malkavian que acabava quebrando o jogo. Por- porque, olha, Eu quero você que joga muito isso saber também. o que que você fez que destruiu o jogo. Pode Então, contar. eu era um Malkavian que a minha loucura é o seguinte, eu sabia que era um jogo. Eu via, a gente estava no mundo como vampiro jogando, mas quando alguém fazia a jogada, no meu subconsciente eu estava vendo a jogada acontecer, então eu falava o nome das habilidades, eu falava a rolagem do dado, e toda vez que eu deixava escapar o nome real de um jogador na mesa, enquanto eu estava interpretando, isso afetava o psicológico do jogador. E aí o pessoal chegou e falou, mestre, não dá para jogar com o Marcos assim. O personagem dele é muito malcável para nossa amiga. E eu não tava fazendo nada demais, entendeu? É como você tá falando, eu chego. Precisa pular lá em cima. Aí, em vez de falar o nome da sua personagem, eu falava, já que você consegue, você tem luta tanto, vai não sei o quê. E aí, o mestre falava, ele falou seu nome, Jaque. Faz uma jogada aí que tá afetando seu psicológico. Né? Então, essa era a base do Malkavian, entendeu? Mas o que era isso que você usava? Que poder era esse? Não, não Disciplina. era uma questão de poder, é uma questão que o mestre falou, já que você vê o jogo, você vê a jogada, quando você está na interpretação e você deixa escapar, porque a gente às vezes deixa escapar o nome do colega em vez de falar o nome do personagem, né? Ah, tá, isso Isso aqui. vai,
isso tá reverberando na alma dele, nas dimensões, não sei o que, e tá afetando, entendeu? Né? Então, isso acontecia de vez em quando, mas começou a atrapalhar o jogo, falando, meu, esse é o malcável mais malcável, não dá pra jogar coisa assim, né? Cara, Aí eu acontece. não. Eu tinha um Alcave que era muito legal, assim, que ele tinha muito medo, assim, todas as personalidades dele eram muito medrosas, assim. Ele tinha muitas delas, e surgiam outras durante o jogo que, tipo, só duravam uma sessão e nunca mais voltavam, assim. Mas quando ele assumiu o controle, essa personalidade originária dele, ele achava que tudo era uma conspiração. Ele era paranoico. Tudo é uma E aí conspiração. era tudo assim, não precisava ter plot nenhum, só uma personagem Aham. já criava todos os plots do jogo, porque todo mundo acreditava nele, né? Que ele falava, não, fulano ele tá conspirando com o ciclano, eu vou arranjar provas, espera que o meu personagem saía e conseguia provas nem até do que não existia. E é isso que é o gostoso de jogar, porque acaba indo pra um lado que a gente não espera, né? Essa é a magia do RPG, né? Você explorar o inexistente e transformar isso em uma experiência da qual você vai obter um ganho real, né? Porque a gente virtualmente aprende com RPG. A gente espia nossas próprias frustrações no RPG, às vezes, né? É, Exatamente. Exatamente. eu tenho Muita, dores da vida, dores de infância. Você joga RPG, às vezes você entende o que aconteceu, sabe, daquele momento na sua vida. às vezes você tem um flashback, né? Claro, muito legal isso. Então, Jaque, a gente colocou um pouquinho os carros na frente dos bois, né? Falando de RPG, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da jornada da Jaque. Cara, eu tive uma vida muito feliz, assim, sabe? Não que eu vá morrer agora, mas se eu morresse, eu poderia dizer que eu tive uma vida muito feliz até o momento, né? Bate um Então, compensado da madeira. sim, eu tive pais que me incentivaram muito a estudar, a ler, a escrever, que sempre viram a importância do estudo, né? Então, eu tive essa oportunidade de estudar, enfim, de me dedicar a escrever, né? Ninguém nunca olhou para mim e disse, nossa, que bobagem isso que você está fazendo. Não, ao contrário. Tive professores que foram fundamentais, né, nesse processo de reconhecimento da escrita como uma atividade que eu queria para mim, né? Então, os professores que eu encontrei no caminho também me incentivaram muito. E eu procuro hoje fazer isso também com os meus alunos, né? Reproduzir esse papel tão importante. Ainda mais que é aula de redação, né? Porque Então sério, eu comecei a escrever muito cedo, assim, mal. Eu já inventava histórias de forma oral antes, né? Então, sempre que as minhas amigas e meus amigos se reuniam, era eu que ia pro meio da rodinha contar história de lobisomem, contar história de vampiro, contar história de assombração. Era sempre eu que fazia isso. E isso foi uma coisa que o medo também, uma emoção muito forte para mim, assim, desde sempre. Eu sempre tive muito medo. E claro, se você prioriza o amor, essas coisas na sua vida, você vai ser um escritor que vai falar sobre essas coisas, né? E o medo para mim foi uma emoção muito intensa, por isso eu acabei escolhendo uma emoção para escrever sobre e que eu queria que os outros sentissem, eu queria que as pessoas sentissem medo, né? Porque eu acho que o medo é uma ferramenta muito potente da gente se conhecer também, né? De você entender os seus próprios limites, de você discutir, principalmente, o que é a sociedade. Como que acontece, como está estabelecidas as dinâmicas sociais através do medo, da opressão, que é uma coisa que está ligada ao próprio poder, né? A gente tem vários tipos de medo. Opressão, é, solidão, é um mal moderno, está bem ligado ao poder.
sem saída, pessoa que está sem saída, está desiludida, está mal. Tudo isso são emoções que estão ligadas ao medo de alguma coisa. E trabalhar esses diferentes tipos de medo, para mim, foi uma maneira de estabelecer quem eu era através da escrita, quem eu estava me tornando e quem eu gostaria de me tornar, né? E isso Nossa, é um processo constante de construção, porque quando a gente pensa que tá, agora deu, publiquei um livro, cheguei lá. Não, você descobre que tem mais caminho pela frente. E que para atingir esse caminho você tem que se tornar outra pessoa, você tem que caminhar mais, você tem que se modificar, você tem que se transformar, você tem que se resgatar, você tem que rever quem você já foi. Então, escrever uma jornada, Marcos, você me diz se não é, tá? Se eu estou errado. Escrever uma jornada constante de autotransformação. nossa, eu ia te pedir para você dar um conselho, mas esse já foi o conselho dessa frase. Né? Foi uma metamorfose. Exatamente. E eu queria perguntar para você, né, quais são seus autores favoritos que te inspiram, né? E Bom, qual é aquele livro que você lê a qualquer hora? cara, são tantos livros, tantos autores. Cada ano eu tenho, muda a minha lista de autores favoritos, né? Mas eu tenho, assim, um autor que eu tive o prazer e a honra de poder conviver com ele, né? Que é muito, um amigo muito próximo da família, que é o autor Aldir Garcia Chile, que foi um autor, é o cara que desenhou a camisa canarim da seleção brasileira, tá? E ele é um autor gaúcho e ele escreve em um universo muito restrito, que é o universo da fronteira do Rio Grande do Sul e Brasil, consequentemente, com Uruguai, tá? E ele é um cara que é muito conhecido no Uruguai. Ele é mais lido no Uruguai do que aqui no Brasil. Ele ganhou inúmeros prêmios, mas eu acho que eu me encontro muito na escrita dele pela questão da discussão do que é humano e do que é miséria humana. O que é humanidade no meio da miséria, miséria no sentido no sentido financeiro da palavra, da pessoa que é desprovida de Sim. dinheiro, e a miséria humana, que é o contrário, né? Que é aquela miséria espiritual humana. Então, é alguém que me toca profundamente, qualquer livro que eu leia dele. Alguém que conhecia demais de literatura, que tinha um amplo repertório sobre o dialeto gauchês, né? Que é um dialeto Nem, brasileiro. nem me fala, tem uma gaúcha aqui, que está assistindo a gente, que, vou te falar, ela me mostrou, a cada vez que eu converso com ela, né, Zé, que o Sul é outra língua. Às vezes, quando a gente está conversando, ela me xinga de coisas que eu tenho que procurar no dicionário. Mas todo o Brasil, ele é assim, né? A gente tem vários dialetos por todo o Brasil. Né? E o Chile era um desses estudiosos. Mas depois eu tenho a Maria Carolina de Jesus. E a Maria Carolina de Jesus é alguém que me desperta um segundo momento da minha literatura, do meu fazer literário, e que me desperta o fazer literário a partir do lugar da periferia, tá? Que é o lugar de onde eu escrevo. Né? A minha literatura é periférica. Ela é periférica e é regionalista. Tá? Só que ela é um regionalismo que ultrapassa, ela vence o regionalismo porque eu trago temas universais para dentro da minha literatura. Então, o meu regionalismo ele é uma máscara, ele não é um regionalismo denúncia de questões locais, né? É um regionalismo assim que está mais para Guimarães Rosa, digamos assim. Então, não estou me comparando com ele, pelo amor de Deus, não me taque essa pedra na cabeça. Eu estou dizendo que para que vocês tenham uma ideia, acho que mais próximo, assim, do tipo que o Guimarães Rosa fala sobre amor, vai falar sobre perda, vai falar sobre morte, lá na Terceira Margem do Rio fala sobre morte.
Então, assim, são temas universais que é utilizado como cenário a questão regional, o linguajar regional. Ele era alguém que escrevia, ele conversava com as pessoas, escrevia o que elas falavam no papel para depois levar para dentro dos livros dele. Então, eu aprendi isso, né, que isso fazia parte do processo de pesquisa, aprendi lá com o Chile como se fazer uma pesquisa para escrever um livro. Ele passava 2 anos pesquisando antes de escrever um livro. Então, eu aprendi com ele como fazer pesquisa, e aí vou tentando, assim, aos trancos e barrancos, tentando aplicar essas técnicas, assim, e que tem feito muita diferença para mim. Não é na história que faz a diferença. Isso faz a diferença no escritor, na maneira como você constrói Te a sua própria afeta. literatura. Exatamente. Agora, uma pergunta relâmpago. De olhos fechados, que frase desses autores vem, de qual desses autores vem na sua cabeça? Assim, do nada, olhos fechados, qual frase você diria que vem na sua mente? Qual desses autores? Qual deles É. a primeira frase vem na sua cabeça? Primeira frase que vem na minha cabeça seria do Aldir Garcia Chile, né? Nós passamos a ser humanos quando conseguimos viver em uma terra só. Então, ele era, além de escritor, né, de tudo isso que eu falei, era professor de Direito Internacional, então muito disso, da jornada dele acaba refletindo em coisas que ele pensava, né, sobre a escrita. Mas acho que seja essa. E a Maria Carolina de Jesus é uma deusa da literatura, né? Para mim, ela é tudo. Ela é o que resume o poder porque é o poder da literatura, né? Durante muito tempo, a literatura era feita por alguns para alguns e se dizia o que era literatura. Alguém ousava olhar para um escrito e dizer isso não é literatura. Como que alguém ousa isso, né? E a Maria Carolina de Jesus, ela simplesmente se coloca como o centro de uma literatura que nasce periférica para mostrar para aqueles que diziam que eram ou não literatura que eles estavam errados, né? Porque a Maria Carolina de Jesus, ela passa a ser um objeto exótico que vai ser estudado por essa literatura para confirmar mais adiante com outras autoras periféricas negras, indígenas, que a literatura não é aquilo que se achava que era antes, né? Que ela é um espaço de fala, um espaço de comunicação, um espaço de existência de diferentes indivíduos, né? Com as suas janelas de expectativas que são compostas por visões de mundo diferentes, experiências de mundo diferentes. Então, não tem como a gente dizer o que é ou não. Eu faço pós-graduação em literatura numa universidade gringa, né? E o professor Paul Fry, que é o queridão, né? Ele está há 2 anos tentando definir para nós o que é literatura e ainda não conseguiu. Há Vai 2 anos que a gente mudando, está. Aqui, ó, o Victor do Enigma de Kron, Maria Carolina me representa, escreveram um modo de expressar sua vivência. Exatamente, é isso aí. Esse cara sabe, João Vitor sabe tudo. Então, agora eu gostaria de falar dos seus livros, né? E assim, vamos lá. Eu falo que é a escolha de Salomão. Qual é o seu livro favorito? Qual dos seus livros é o seu personagem favorito? Cara, sabe assim, eu não gosto dos meus livros. Deixa eu falar isso para vocês aqui. Eu não gosto dos meus livros. Isso é uma coisa que eu estou falando para vocês e eu tenho certeza que em algum momento vocês vão olhar para os livros de vocês e dizer: nossa, não estou gostando desse livro. Isso é porque a gente se supera, né? Em cada momento você olha assim, digo, eu tinha que fazer diferente, vou relançar, vou fazer outra coisa, vou modificar a escrita. Porque a gente sabe que quanto mais a gente avança, mais a gente aprende, a gente olha para trás e pensa como poderia ter sido melhorada aquela ideia. Então, assim, cada vez que eu avanço, eu penso que eu poderia fazer melhor, tá?
o livro que eu gosto do fundo do meu coração não é o que eu acho que é mais bem escrito. O que eu mais gosto é o Endogata, que é esse aqui, tá? Que é um livro de realismo mágico, que é um gênero latino-americano, tá? Onde tem o meu personagem favorito, que é o gatuno. É um gato que fala e Que é o que fuma. você tem na tatuagem. Ele fala e fuma e toma uísque. E ele é um físico. Ele é formado em física, ele tem pós-doutorado em física. E ele está tentando construir uma máquina do tempo. Mas é um livro muito. Adorei! E ele é muito divertido, esse livro, porque tem uma escritora, né? Ela está tentando escrever e ela não consegue. Ela tem agorafobia, ela não consegue ir para a rua, ela está num processo de depressão, trancada dentro de casa, né? Ela, para ter uma ideia, não consegue sair para comprar comida, né? E isso se passa lá no início dos anos 2000. E ela É. tá muito mal, muito doente, deprimida. E ela tem que escrever e não consegue. E ela encontra uma desculpa para dizer que ela não está conseguindo escrever porque os gatos no telhado estão atrapalhando ela e, em especial, um gato que aparece e que começa a ter uma espécie de relação com ela, assim, né? Só que é uma relação de ódio no início. Eles se odeiam. Ela tenta castrar, ela tenta espantar o gato com água e ela não consegue. E ela, naquele momento, ela, em vez de estar espantando o gato, ela está espantando alguém que quer ter uma relação com ela, né? Tentar estabelecer alguma conexão. E ela descobre, através desse gato e dos outros gatos que estão no telhado, que o que ela precisa é tentar se conectar com o mundo e com afetos de uma outra maneira. Então, ela encara esses animais como vínculos, né? Que estão resgatando ela para o mundo aos poucos. E cada gato, um é diferente do outro. E no meio dessa jornada, ela acaba se acidentando ou sendo ferida por uma espécie de gato. E em um determinado momento da noite, ela começa a se transformar em uma criatura felina que ela não conhece e que pode ter origens lá na antiga Mesopotâmia. Oh, muito cara, interessante. que viagem, que legal! É E eu bem só isso. queria falar que a questão de você falar que você escreveu uma coisa que você não gostou, é assim, tem uma pessoa que me mostrou um texto que ela fala assim, meu, esse texto ficou uma merda, esse texto ficou uma merda. E mandava o texto, falei, mano, esse texto tá maravilhoso. Aí ela me mandou esse texto, olha, eu gostei desse texto. Sabe quando você vai pegar uma coisa que você acha que é uma bomba? Uhum. Mano, arrancou o coração do meu peito, sabe? Só que aí depois a moeda flipou. Eu escrevi um textinho assim, falei, mano, eu acho que esse texto tá uma merda. Sabe? Agora é a sua vez de sofrer, né? Eu me recordei disso. Mas a questão do gato, cara, que premissa genial. O gato quer construir uma máquina. O gato foi uma beleza, mas ele construiu uma máquina do tempo, foi aí que me pegou, Aí né? se descobre, né, que ele tá, o porquê disso lá no meio do livro, né? Mas é muito interessante, gente. Você É uma trama simples. você deve ter adorado aqueles curtas do Love, Death and Robots do Netflix, que tem uns que tem os gatos, né? Que os gatos que falam, os gatos dominaram o mundo, você quer? Depois que nós conseguimos dominar, o gato aparece lá, depois que dominamos os polegares indicadores, acabou para os Ah, humanos, ele fala mesmo. eu E não eu, lembro eu, desse. Não lembro desse. porque Mas eu tem, assisti. tem, tem o primeiro, os gatos sempre aparecem quando tá aqueles três robozinhos, sabe? Viajando. É nesse que aparecem os gatos, sabe? Ah, São três robozinhos viajando pelo mundo, né? E foi disso que eu lembrei. E deixa eu te perguntar, aí só é, deixa eu qual completar. E o mais bem escrito foi eu não sei se foi esse que eu mandei para você, foi Horrores do Sul você me mandou ou Iaguarão. três. Te mandei três, então é o Isso. Iaguarão. Esse que é o mais bem escrito. Que o Enigma de Cromo tá aqui, ó. Horrores do Sul, Annie Rice e Pelotas. Ai, que querido! É. A Aqui, ó, Zan tá a Zan, falando. foi ela que arrancou meu coração. Foi? Ai, quero ler Foi, também. foi, foi.
quando ficar pronta, eu te mando o link. Mas foi vingança dela, porque ela é lá do sul. E um dia eu fui tomar vinho, era vinho seco, eu coloquei açúcar e mostrei pra ela que se tivesse perto da minha casa, ia me dar uma garrafada. Ah, também Aparentemente, entendo. isso é um crime lá no sul, você colocar açúcar no vinho seco. Com certeza. Então. Ah, e tomar chamate de garrafinha também. É porque aqui a gente toma chimarrão, né? Aqui a gente toma É, um chimarrão quente. então, aparentemente é um crime também você mostrar pra uma pessoa do sul você tomando chamate numa garrafinha. É porque a gente toma quente. Quente que Quente, dói o dente. quente que dói. Aí ela me chamou de chinelão. Chinelão, isso aí, ela tá certa. Você ainda concorda com ela? Pô, mais uma. É Ué, mate, ela tá falando. então, eu queria perguntar pra você, dos seus personagens, qual foi que te surpreendeu com o público? Você não esperava um retorno como esse? Cara, eu tenho uma personagem no livro Horrores do Sul, que é Purgatório o nome. Ele é um livro geracional, assim, né? Então eu conto a história de mulheres que passaram pela Guerra Farroupilha. Geralmente a gente conta a história de heróis da Guerra Farroupilha, os homens que passaram por lá, e as mulheres que permaneceram no território e tiveram que pegar em armas para se defender, defender a família. A vida continuou para elas. Elas precisavam comer, elas precisavam criar os filhos, elas precisavam se vestir, elas precisavam muitas vezes fazer a lida do campo ou cuidar de animais. Então, eu peguei uma região bem isolada que era a última fronteira entre Pelotas e Rio Grande na época, né? Que lá no Povo Novo foi decretada uma fronteira dos Farroupilhas e para cá a do Império, que é Pelotas. Então fica Pelotas aqui, Rio Grande aqui, para cá Farroupilha, para cá Império. E essa história se passa toda num rio que é o último território antes do Então, Império ali. elas ficaram meio que numa terra de ninguém ali, só delas. Elas ficaram no meio de uma terra de ninguém, no meio do fogo cruzado, né? Então, a casa era invadida, tinha muito abandono, porque ali tinha muito trânsito de tropas, então as pessoas resolveram sair de lá daquela região e elas ficaram naquele lugar inóspito ali, vivendo invernos muito frios. Então, eu mostro a história de 3 gerações de mulheres que teria começado com uma maldição que se abateu sobre a propriedade, que foi um enforcamento de um indígena, porque aqui ele recebe esse nome purgatório, porque Pelotas era o pior lugar para se estar no Brasil inteiro se você fosse um escravizado. Então, eles pegavam os escravizados que fugiam Eu não atrás sabia disso. da liberdade, eles caçavam esses escravizados e traziam para Pelotas, porque aqui era o pior serviço e o pior tratamento. Tem estudos, pessoas que têm doutorado aqui estudam a questão da escravidão em Pelotas e os senhores de escravos aqui eram sádicos. Eles extrapolavam o Era o limite da punição e eles pior da praticavam natureza humana. o pior. Então, elas crescem nesse lugar, né, que é o purgatório, e era chamado assim na época, Pelotas. Elas crescem nesse lugar e elas têm que aprender a se virar nesse ambiente. Elas têm muitos filhos de estupro, por causa da terra sendo invadida pelos soldados. Fica muito claro para elas que não existe uma diferença, assim, né, entre se o Império ganhar ou se o Farroupilha ganhar, para elas vai continuar a mesma coisa, assim, né? Porque elas são mulheres, né? E essa personagem, a Maria, ela é uma das últimas gerações que nasce ali já no final da guerra. E ela se criou sozinha, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos. A mãe dela morreu de câncer, já não, sem tratamento, sem nada, isolada. Ela teve que cuidar da mãe dela doente de câncer dentro de um chalé caindo dos pedaços, e ela permanece morando nesse lugar. E lá ela cresce, tem filhos e tem uma vida inteira que ela só conhece aquele quarto de terra ali. E essa é a personagem que mais
eu recebo comentários, as pessoas vêm falar comigo, poxa, Jaque, me emocionei muito com essa personagem. Ela reflete muito, às vezes, as coisas que a gente tem medo de fazer, ou que a gente é obrigada a fazer como mulher, mas não recebe reconhecimento, né? Que é todo o trabalho silencioso, o trabalho invisível, as nossas dores que tem que ser sufocadas para a gente poder seguir no dia a dia. Então, ela, essa personagem, a Maria, ela recebe Atenção, né? muita atenção. E dá pra ver que não foi fácil pra você escrever, né? Deve ter sido bem pesado. Foi bem pesado. Primeiro, assim, eu fiquei estudando durante muito tempo se eu teria condições emocionais de escrever esse livro. Eu fiz o estudo histórico dele todo, né? Fui atrás, não tirei da minha cabeça como seria, eu fui atrás de pesquisadores aqui da região que pesquisam a Guerra Farroupilha, pesquisam a questão da escravidão, pesquisam jornais da época aqui. Eu falei com três, né? Três pesquisadores e eu depois estava pronto, eu disse, gente, eu não vou conseguir escrever isso. Eu vou adoecer se eu escrever. E eu não. Eu vou adoecer se eu não escrever. Eu preciso contar essa história. Eu preciso falar disso, porque por mais que seja guerra farroupilha, o nosso dia a dia é uma guerra. Quando a gente é mulher, o nosso dia a dia é uma guerra. A gente tem que lutar todos os dias contra a invisibilidade. A gente tem que lutar todos os dias, porque se a mulher é preta, é da periferia, ela é obrigada a trabalhar, e se é o contrário, né? Se é uma mulher branca, ela não recebe a mesma coisa que o homem, ou tem algum. Enfim, são questões diferentes. A mulher preta da periferia, se ela não trabalha, ela não sustenta a casa, porque geralmente são essas mulheres que sustentam as casas. Ou o tipo de trabalho para o qual ela é designada é um trabalho braçal, doméstico. As remunerações são ainda inferiores por questão, né, da cor da pele, do estudo. Tem muitas coisas que fazem com que a vida das mulheres seja uma guerra, né, diária. E eu acho que eu utilizei isso e só mudei a alegoria. Peguei a alegoria da guerra de fato, né? Eu amplifiquei essa ideia da luta da mulher dentro de uma guerra contra um machismo sistêmico, contra um patriarcado que fere a mulher, né? E coloquei a alegoria da guerra. Foi isso que eu fiz. Nossa, Foi assim que é funcionou. legal escutar você explicando isso, porque aí quando você lê, você dá para ir mais a fundo, né? Porque às vezes a gente não percebe como isso está afetando a gente, e você explicando assim, né? Dá para. Acho que a pessoa vai ver assim, até com uma lente, né? Ah, ver Mais com profunda de outro como está olhar afetando. agora. Aqui, a Zan já falou, ó, show, vou adicionar nos livros com certeza. Inclusive, vai ter promoção de livro grátis em breve. Então, só seguir ele no Instagram que eu já vou lá e. O pessoal que escolhe mesmo, já que bota grátis tal livro. Aí, às vezes eu vou lá e boto grátis. O pessoal faz. Você é muito boazinha, viu? Então, eu queria perguntar para você agora, né, sobre projetos e spoilers que você pode dar. Tem um monte de coisa, assim, tem um monte. Agora você Tem. pode estar pensando o que você pode falar. Não, e foi exatamente essa cara que eu fiz, né? Tipo, agora o que eu Foi posso falar? exatamente essa cara que eu fiz. Tá, tem uns spoilers do RPG que eu tô jogando pela Baile de Taverna, né? Agora a gente começou uma aventura de Shadow of the Demon Lord, que é um jogo de Dungeons and Dragons 5. Então, quem quiser me ver interpretando uma Goblin, só chegar lá. Qual que é a classe? Artífice. Artífice. Ah, você é engenhoqueira. Isso aí, Você é gente. apelona. Você é É. apelona. Qual que é o nome dela? É rata. Ah, o nome dela é Rata? É rata. Ah, eu.
acho que, não, é ano que vem, 2025 vai sair uma série animada, spin-off do Vox Machina, que é o Mighty Nine, e um dos personagens é uma goblinzinha com uma bestinha que ela mesma constrói, viu? E é exatamente isso. Ela é assim, e ela tem uma vozinha assim. Vamos lá, todos. Eu acho que todos vão se divertir dentro desse meu grande carro Goblin. Olha, se eu puder te recomendar um livro, eu recomendo para você o Joia da Alma, da Karen Soarelli, tá? Porque um dos personagens, que é um dos favoritos, é o Doc. O Doc é um Goblin engenhoqueiro, tá? Ele é o melhor amigo de uma elfa, de uma medusa, e o meio de transporte deles é que ele tem tipo uma motoca a vapor, tipo aquela carroça a vapor do tio Tomás do Corrida Maluca, só que é Uhum. uma motoca, um triciclo que ele leva elas para todo lugar, e quando quebra ele fica batendo e gritando com o negócio. É, esses aí eles vão ter, sabe o quê? Um Megazord. Nossa, vocês já chutaram lá pro Super Sentai, né? É, só que ele caminha assim, com uma rodinha, né? Então ele é um Megazord de quatro, assim, que tipo. Sabe aquele toca do gato lá do Thundercats? Imaginei uma coisa mais ou Sei, a menos Toca assim. dos Gatos, sei. Mais ou menos Tipo, assim. tipo Thunder Tank. Isso, exatamente. Isso aí. Então. Oi, Anica. Anica. Nicássia. Anicácia. Tudo Nicássia. bom? Nicássia Anica. ela é uma poetisa maravilhosa, um amor de pessoa. Tá dando um oizinho ali. Uhum. E, e é o que vai Outro sair em spoiler. breve. Assim, ó, eu tenho 6 livros prontos, tá? Mas por Meu Deus. questões. Tenho 6 livros prontos, mas por questões de não atropelar as publicações, eu prefiro me organizar, porque eu tô num momento que eu tô pensando assim, quem será já que escritora do ano que vem, né? Eu quero projetar isso, tentar organizar a carreira. Então, eu não posso simplesmente ter o livro e sair publicando e entrar em contato com 6 editoras e publicar todos os livros ao mesmo tempo. Tem coisa que de repente nem vou publicar, depende de como eu quero me posicionar, né? Então, Entendi. eu tenho 2 livros que eu sei que vão sair esse ano, tá? Que já Ah, foram legal. assinados, já tá tudo. Que é pela, desculpa, pela Minimalismos, que vai sair o livro Pequena Caixa de Horrores, que é um livro de Claro, horror. que título maravilhoso. É um livro de terror, tá? Que se passa lá no processo de redemocratização do Brasil, lá por volta de 84, 85, onde uma família se vê obrigada a cuidar do patriarca, né, que era um Uhum. militar, né, durante a ditadura, se vê obrigada dele que ele tem um AVC, então eles vão ter que se mudar para o interior, para o campo, para cuidar desse pai acamado, né? E tem uma menininha de 7 anos que anda solta pela propriedade, né? E enquanto ela descobre quem é o avô, né? A mãe dela revive traumas que foram vividos ali naquela propriedade. Ela foi embora de lá sem contar para ninguém o que ela tinha sofrido lá. E a mãe começa a reviver esses traumas, enquanto a filha descobre quem é o avô e descobre as memórias que trazem à tona vozes e outras aparições no Meu Deus, então espaço. você vai tirar o sono de muita gente, né? Ela encontra uma caixinha, né? E dentro da caixinha existe uma coleção de objetos assombrados. E então é um livro assim que é um livro que é sobrenatural, a proposta dele é sobrenatural, mas sempre deixa na dúvida, opa, será que realmente é sobrenatural? Tem aquele limite, assim, Se ele não divide. é a imaginação da criança também. Se é Ah, um horror legal. cósmico, se é um horror cósmico ou se é um sobrenatural. Tá sempre ali no limiar entre as duas coisas. Ai, legal. E E o agora, outro né? é.
o outro é o livro Fome, que também vai sair, ainda não posso dizer qual é a editora, mas vai sair até o final do ano, porque já está desde o ano passado sendo enrolado para isso, E ele é que sobre o é quê? um filme lobisomem. Uh, boa! Mas é um lobisomem na perspectiva da lenda brasileira, tá? Sétimo filho do sétimo filho? Você, mas É, você fez aquele negócio dele ser virado de dentro pra fora, você não chegou tão fundo na lenda brasileira? tem vários. Eu não posso dizer exatamente o que é, mas a Ah, gente tá, tem tá. três tipos, né? A gente tem o É, lobisomem do sétimo filho, o sétimo filho homem e o incesto, né? Isso que a gente tem. então, você entendeu porque eu falei que eu quebro a sessão de jogo, que eu faço a pergunta Ó, natural assim? não, tá ótimo. Já deu a Tá dica, ótimo, tá já. ótimo. Então, e para falar um pouquinho assim dos gostos da Jaque, fala pra gente quais os filmes e séries você gosta. Cara, eu sou uma pessoa que eu sou usuária de série de assassinato, de investigação, serial True killer, eu não consigo. Crime. True crime, isso, exatamente, é esse o nome. Eu sou fissurada nisso. Se vocês tiverem livros, já ponham aqui no chat para eu ler. Porque eu leio todos os livros que eu posso sobre serial killer, true crime, tudo aí já. Se vocês escreveram livros e contos sobre isso, coloque aqui para eu acessar depois, porque eu anoto tudo. Você vai amar aquele que eu te falei, a morte. Ah, é? É. Ó, Então já se tem era. uma. Ó, aqui, ó, a Zan tá aqui no chat. Depois você devia tentar trazer ela pra bater um papo com você. Entendeu? Já vou pegar. Zan. Ferreira. Então. E você também tem costume de escutar aqueles podcasts de True Crime? Não, por causa que eu não consigo escutar podcast. Ah, Eu não tenho tá. nenhum tipo de atenção para isso. Meu Deus! Eu não consigo, quando vejo, já está na metade do podcast eu não prestei atenção. Então eu tenho que ver alguma coisa que seja visual. Tem que ser visual para mim o negócio. E filme eu gosto assim. Meu filme favorito é Mad Max. Eu gosto muito e Vamos gostei lá. muito de Estrada. Qual? Todos, mas eu gosto de Estrada da Fúria e adorei o Furiosa. Cara, eu não gostei de Furiosa. Eu acho que. Eu tô esperando o próximo projeto do George Miller, que eu falei. Para ele ter feito esse filme, os caras devem ter prometido alguma coisa para ele maravilhosa para vir depois. Porque a gente assiste o Estrada da Fúria, ele é uma maravilha em cores, storyteller, em efeitos práticos. Furiosa pegou muito pesado para um filme do George Miller em CG, você não achou? Eu achei, mas não tirou a diversão do filme. Achei que ele fez uma transição maravilhosa entre os filmes antigos e porque o Estrada da Fúria é o futurismo desse universo que o George Miller, do Sim, universo Mad Max. concordo É a questão do futuro. plenamente. Então tinha uma coisa que ficou muito para trás, que era aqueles outros primeiros filmes, e esse Furiosa, ele fez uma amarração em tudo. Então, se você assistir todos os outros filmes, você vai pegar algum elemento, um personagem, alguma coisa ele trouxe de volta ali. Até a própria questão das cores. Até as cores são transitórias ali, né, no filme. E eu só achei que, assim, em algum momento ele se perdeu da ideia de que não estou contando uma história, que ele começou a contar história demais. Eu já achei que tinha muita historinha ali no meio. Isso aí realmente achei que tinha muita história. Dos filmes do Mad Max em coletânea, qual você acha que é o mais traumatizante? Em traumatizante em que sentido? Pra mim é o 1. De ruim? Não, não. Por exemplo, a cena da esposa e do bebê. Ah, lá no primeiro Ah, filme. Ah, sim. aquele ali, Sim, nossa, aquilo é sabe? Aquele foi. horrível. Sim, aquilo. Nossa, quando você fala o mundo tá acabando mesmo, né? Sim, com certeza. Aquela cena é a pior de todas, de todos os filmes. De Tá? todos os. Sem, disparado. Disparado. E é muito real para Então, mas nós, né? Porque aquilo é. ali é factível. Você pensa que aquilo ali vai acontecer quando o mundo acaba para nós, né? Aham. O 2 ele é muito bom. A sequência do caminhão é um marco na história do cinema, né?
toda a sequência do caminhão. E o terceiro não tem nada ganha da Cúpula do Trovão, né? E se você Eu acho muito assistiu, apoteótico. Eu acho aquele filme muito apoteótico. e para quem assistiu o filme dublado, com a primeira dublagem, a gente tem o Silvio Santos da Terra Devastada, né? Que apresenta todo mundo, né? Aquilo ali é o homem sem nome. Liquidação! Pega agora, pague depois! Dois homens entram, um homem sai. Exatamente, né? Mas o Mad Max o Estado da Fúria, ele é maravilhoso, aquele filme. Nossa, eu acho que é um filme quase perfeito. Eu acho né? perfeito aquele filme. Eu acho perfeito e eu vi ele em preto e branco, né? E, também. Nossa. Matou todo. Você sabe que aquela atriz que aparece na armadilha, né? Lá, que ela, sabe, que ela reconhece a Furiosa. Uhum. Maravilha no filme da Liga da Justiça, do George Miller. Ah, é? Não sabia. Tem um pequeno documentário sobre isso e ela tem até fotos dela experimentando a fantasia. Né? Ai, não Imagina sabia. um Liga da Justiça pelo George Miller. Sabe que eu não assisto filme de super-herói? Não tem problema. As pessoas me odeiam por isso, mas pode odiar. Por quê? Cada um tem o seu gosto. Mas Eu nem queria te é que eu perguntar não qual. goste. Não é que eu não goste. Desculpa te cortar. Não é que eu não gosto. Só deixa eu fazer um parênteses aqui explicar por que eu falei isso. Porque eu não consigo entender mais já. Tipo, é muito filme, gente. A minha cabecinha, ela é muito pequenininha. Não cabe esse monte de filme. Eu não consigo guardar isso. Aí quando eu vejo, tô lá... Você prefere fechado, que nem o Hellboy? Tipo assim, eu tô vendo com a minha filha, né? Mas daí esse cara não morreu no terceiro? Ela, não, ele já voltou por causa que ele é do outro multiverso. E eu, como assim? Como assim? Então não cabe, desculpa. Se você gostar de uma parte que tem simplicidade, ação e gore, saiu um curta feito por fã que chama Wolverine o Lobo, Logan the Wolf, que é um cara que o pessoal pegou como se fosse o Wolverine nascesse viking. Tem menos de 10 minutos e é incrível. E o pessoal tá fazendo assim, Marvel, esse cara tinha $50 mil, olha o que ele fez. Chama Logan the Wolf. Wolverine e o Lobo. Não, é Logan the Wolf. Logan the Wolf. Né? Então, e eu queria te perguntar, assim, Jaque, fala pra gente qual é o seu guilty pleasure. O que a Jaque fala que o pessoal fala, nossa, Jaque, de novo? É assistir coisa de serial killer. É demais, assim, sabe? Eu assisto. O meu marido tem medo que ele me diz assim, já, eu tô com medo que tu tá planejando me matar, alguma coisa que tu assiste isso tanto. Eu falo isso daquela altura que eu te falei, a Anice Freitas, que ela posta uns negócios assim, eu falo, mano, você tá conversando com a gente, você tá produzindo um álibi. Faz tempo que a gente não vê um post do seu marido, né? A gente nunca viu um post do seu marido onde as mãos dele aparecem, ele tá livre, tá tudo bem. A Anne Cássia falou assim, ó, eu vejo de tudo um pouco, dorama eu amo, isso é um guilty pleasure. Nossa, também. saiu um novo do dorama que acho que é casamento, tipo aqueles casamentos arranjados, sabe? Sei. Então, eu assisti o primeiro episódio, apesar que dorama, episódio curto são 40 minutos, né? Tem uns de 1 hora, um filme cada um. Tem uns que é um filme cada um, assim. Mas eu ainda tenho que terminar. Eu não sei, acho que é casamento por conveniência, alguma coisa assim. Estreou esses dias, minha mãe deve né? saber. Minha mãe assiste tudo que é dorama, Coreia, tudo que vocês podem imaginar, ela assiste. Eu gosto de outro guilty pleasure que eu tenho. Ver tudo que é filme ruim que vocês possam imaginar. Eu sou cinéfila. Sim. Eu vejo qualquer tipo de filme de terror ruim é comigo. Então eu assisto no Tomates Assassinos, já vi. Aí vocês já viram Claro. aqueles das rosquinhas, os Donuts Assassinos, já assisti também. Você já viu a Poltrona Canibal? Não, esse ainda não.
Poltrona É canibal. só não sentar, é só não sentar na poltrona, gente. Ela não vai matar você se você não sentar na poltrona. A É, melhor coisa que tem são as mortes, porque é uma competição de morte estúpida em todos é, esses filmes. é porque, assim, Poltrona assassina. eu não gosto de filme de terror, tá? Eu gosto de filme de monstro, né? Então, um dos meus favoritos que eu falo, não tem nada pra fazer, tipo, vou assistir, é o Ataque dos Vermes Malditos. Ah, esse é um clássico. Esse é um Kevin Bacon. clássico, né? Então, aqui a Zan tá falando que doramas são maravilhosos, né? Ô Zan, você não fala, ó, eu vou começar uma briga aqui. Não fala muito não que você é viciado em RBD, pelo amor de Deus. É, a Anica está falando, eu vejo todos, agora eu estou pousando na mulher. A Anne escreve uns poemas de amor maravilhosos, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, Ah, a Zan tá aqui, falando. ó. De olhos semi-fechados. E meu terceiro guilty pleasure é karaokê. Eu canto karaokê em casa. Qual sua música favorita de karaokê? Que o pessoal deve Ah, pensar, meu Deus. que o meu vizinho tem dói nos ouvidos dele. Eu gosto de cantar AC/DC, sei lá, Não, Led Zeppelin, AC/DC. É isso que eu canto, é rock no karaokê. ai, eu fico imaginando. Deixa eu te perguntar. Bom, isso também, você faz isso para relaxar. Você tem alguma mania que você gostaria de compartilhar com a gente? Que você tem vergonha, mas não tem vergonha? Que eu tenho. Ai, gente, eu sou uma pessoa muito compulsiva, sabe? Não, eu tenho muitas compulsões. Então, assim, eu tenho compulsão por limpeza, eu tenho Aí, compulsão por escrever. Então, eu tô sempre com alguma coisa para anotar por perto. Você já viu aqui que você falou várias coisas que eu fui você tá lá e anotei. anotando. Então, assim, a coisa mais chata para mim é que isso influencia muito o meu trabalho, né? Então, quando eu tô trabalhando com as outras profissões, até em qualquer coisa que eu esteja trabalhando, é uma coisa que eu tive que aprender a me livrar, porque o perfeccionismo não me deixava terminar nada. Eu queria terminar e o perfeccionismo não me deixava terminar. Então eu tive que aprender a lidar com isso para poder escrever, porque nunca vai estar perfeito, gente. Tem que estar feito. Aí é uma coisa que, Tem que por favor, estar se feito, você tem que estar perfeito. você está aí do outro lado e diz assim, gente, eu sempre acho que meu texto está ruim. Não está ruim. Isso daí é perfeccionismo. Dá-lhe do jeito que você sabe que é esse o jeito que você pode, por enquanto. Viu, pessoal? Viu, pessoal? Olha lá, a Zan, eu sou assim também, você é pior. Você é pior. É, e, Jaque, tem algo mais que a gente esqueceu de falar, que você gostaria de falar? Gostaria de perguntar? Ah, eu queria agradecer, né, o espaço por estar aqui, pelo convite tão gente boa. Você é muito gente boa, Marcos. Foi um prazer te conhecer, viu? Você é muito de boa, muito tranquilo, muito da paz, né? E veio aqui com toda a boa vontade do mundo. Foi lá, olhou as bobagens das minhas postagens lá no Instagram. Não, bobagem, não, tem. As postagens são ótimas, elas ajudam o pessoal a se divertir, a pensar, dar uma orientada também. Seu. Devia ter um programa só dele. E a Anne Cássia falou, ele me salvou numa live de terror. É porque a Anne, assim, ela é uma menina. Ela é uma menina, entendeu? E ela falou, eu não entendo muito de terror, né? E o terror, qualquer tipo de ficção científica, é só uma faceta da pessoa que está escrevendo. Então a gente só tem que dar uma oportunidade para a pessoa que está escrevendo se expressar, né? O que eu queria dizer era isso, né? Convidar as pessoas a visitar ali, principalmente o meu canal do YouTube, onde tem aulas sobre escrita, principalmente escrita de horror. Eu tô com um projeto aí em breve de lançar uma escola, né, de escritores que vai passar um pouco pela escrita criativa e também pela parte técnica de revisão e produção de texto, preparação de texto. Então, em breve vai acontecer. Eu acredito que mais que teve um problema aqui no Rio Grande do Sul, com essa questão da enchente, e isso
fez com que eu tivesse que deixar esses planos um pouco mais para adiante, né? Então, é uma coisa que eu pretendo que aconteça até o início do ano que vem, sair essa escola, né? E vai ser uma escola que vai ser presencial e também vai ter a modalidade à distância. Então, a pessoa que quiser pode fazer os cursos à distância, não tem problema nenhum, mas são aulas ao vivo. Então, isso é uma coisa que vai sair em breve. E, por enquanto, tem as aulas lá no canal do YouTube, que são gratuitas. Então, o pessoal que tá a fim de escrever, tá travado, tem muita dica de desbloqueio lá, né? Inclusive, tem lives com psicólogas falando sobre esse tema, né? Como o emocional da gente acaba influenciando no processo de escrita e por que isso acontece. Então, lá a psicóloga ela fala bastante sobre isso. E quero agradecer o espaço, tá aqui. Se vocês gostam de horror, vocês vão encontrar uma boa leitura lá nas minhas coisas. Se tiverem coragem, né? Se tiverem coragem para enfrentar horror. Não só de horror, pessoal. Conhecer a Jaque também é muito gostoso, viu? E, ô Jaque, agora, uma pergunta. Você tem que responder sem pensar, hein? Qual é a sua música? Minha música? Vou cantar ela, então. Olha só. Living easy. Nossa, que Alguém voz! sabe? Love and free. Season ticket to a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, birdie time. My friends are gonna be there too. E aí, quem sabe? I'm on a highway to hell. Ah, lógico! Highway to hell. Lógico. Tá aí, ó. Muito bom. Nossa, que música... Ai, não sei porque... Não sei por que o vizinho reclama, pelo menos a sua voz é boa. Tinha que ser uma música de escritor de terror, né? Eu tô no caminho do inferno. Aí, ó, a Anne já tá falando que quer você nas lives dela. Aí, Anne, bora fazer lives. Todo mundo junto. A gente podia fazer uma live todo mundo junto, assim, só pra gente conversar sobre criatividades. A Anne faz uns saraus, assim, muito legais. Ah, é? É, muito legal. Às vezes com tema, às vezes sem tema. Ah, eu vou seguir ela aqui, como é que eu... Ah, se eu sair... Devo anicar. Agora chegamos naquele momento, que é o momento Karine. Você deixa a sua frase no universo. A minha frase para o universo... Peraí, só deixa eu anotar o nome da Anne, Cássio. Olha, ó, a Zan quer que a gente marque um quadro para vocês cantarem. Ah, eu quero! Eu quero! Então, a minha dica é exatamente essa, gente. Faz o seguinte, Zan. Pede para você entrar agora. Olha o meu desafio para você. Vai lá, gaúcha. Me mostra. Bem, tá pronta para cantar? Pode até cantar RBD. Eu não ligo. Pode vir, canta. Aí ela eu danço. Vai mandar você pensar, caiu. Caiu. Não, tô comendo. Eu estou comendo agora. A gente, dependendo que... Eu tenho a aqui sua frase. Karaokê. A minha frase é... Gente, tem uma frase que eu parafraseio, assim, que na verdade ela é de Stephen King. Eu nunca lembro exatamente das palavras, mas eles dizem que os monstros são reais e existem dentro de nós. E às vezes eles vencem. E eu costumo dar continuidade a essa frase, dizendo que às vezes eles vencem, mas em seguida nós podemos nos reerguer e podemos fazer desse monstro o primeiro degrau
pra gente vencer o medo dele, porque o que mata a gente não é o monstro, é o medo do monstro. Então eu sempre falo isso, e principalmente para quem está escrevendo, né? Não é escrita, não é o. Todo mundo diz, eu não sei escrever. Não é isso. Não é que você não saiba escrever, você tem medo de escrever. Você tem medo de ser lido, você tem medo de ser publicado. Então, faça desse monstro, faça do medo desse monstro seu primeiro degrau para publicar as suas coisas. Vença esse medo, mate esse monstro e se coloque para fora aquilo que você tem a dizer pelo mundo, porque toda história é maravilhosa e toda história precisa ser lida e ela é única, porque ninguém é capaz de contar uma história como você. Bem, a Zana falando, a internet tá ruim aqui, ficou ruim do nada, sabia? Sabia, ela tá comendo, ela tá comendo. Então, mas Jaque, é isso. Muito obrigado por participar do Toca do Viteiro. Foi uma oportunidade maravilhosa de conversar com você, conhecer você e o pessoal também, né, te conhecer. E é isso, pessoal. Quer dizer mais alguma coisa, Jaque? Eu quero te convidar para você agora visitar o meu perfil outro dia, porque eu quero te entrevistar, né? Mas eu quero falar sobre o seu processo de escrita, quero que as pessoas aprendam sobre o seu processo de escrita, aprendam sobre como as dificuldades, as alegrias e as transformações que a gente encontra nos nossos processos de escrita. Eu quero que as pessoas conheçam os seus. Não, tudo bem, mas deixa eu só explicar. Eu sou aspirante a escritor, tá? Eu escrevi um textinho e estou escrevendo uma outra história que tá virando livro. A Se Zane, você que ela sabe escreve, porque se você que ela é escreve, você é basicamente escritor. a minha. Ah, chegou. Agora que a gente está terminando, a Cris chegou. Oi, Né? Cris, tudo bom? Outra gaúcha. Outra gaita. Então, aqui, ó, Outra. Reino das Gaúchas. Estamos todos aqui, as gaúchas Não, ela não é engauchadas. só gaúcha, ela é prenda. Ah, ela é Ela é. tradicionalista? Não, ela é prenda. Se tem um. Porque aquela música que fala mulher gaúcha, mulher prendada, que é chamada de prenda, é uma foto da Cris no dicionário, tá essa frase. Né? Ah, que maravilha. E ela também tem um projeto, se você entrar e mandar mensagem para ela, para falar com escritores e divulgar escritores nacionais. Aí ela marca um dia você participa do podcast dela. Ah, que fofa! Claro, eu iria Ela é um adorar. amor de pessoa. Então, mas é isso, Jaque, muito obrigado. A gente marca, eu participo com você, vai ser um prazer. Né? Não sei muito se eu tenho para falar, mas é isso. Muito obrigado, pessoal, para todos que ficaram até o fim. Para quem chegou agora, né, Cris? Maluquete, obrigado, Anne, obrigado, Zan, obrigado a todos. Um abraço. Eu sou o Marcos, essa é a Jaque Machado, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Obrigada, gente.